que a gente fala assim, eu tenho que desistir de preocupar, eu tenho que desistir de lutar pela vida, eu só tenho que viver. Porque quando a gente luta pela vida, Jesus está sentado no sofá da sua casa e você está lavando o prato. Perdeu o papo. A gente poderia traduzir isso aqui. Às vezes a gente fica tão preocupado com os paralelos, e aqui eu não estou pregando contra a ineficiência, não. A gente tem que ser eficiente. A gente tem que oferecer o chamado melhor para Deus. Agora, quando é que você percebe que você está sendo Marta e não está sendo eficiente? É quando tem hora que acontece o que acontecia nos evangelhos. Não deu tempo para os apóstolos lavar as mãos. O que eles fizeram? Foram pegar espigas com as mãos sujas. Eles estavam o dia inteiro batalhando, tiveram um monte de infortúnios, e aí não deu tempo. Ô, gente, vamos fazer do jeito que der. Mas aí o que as matas fazem? Fazem o que tem eficiência para fazer, mas vão recriminar os outros que você considera lerdo. Você começa a acusar os outros de não ajudar, de ser idiota, de ser lerdo, de ser isso, de ser aquilo. E Jesus fala assim, gente, para de brigar, para de contenda. Vocês estão perdendo a melhor parte. A melhor parte é fazer o que Deus quer de você. Eu poderia contar muitas experiências que eu já tive, mas eu lembro de um domingo que eu estava em casa. Tinha que fazer uma prova de faculdade, né? Valia 50 pontos a prova. Aí eu lembro, foi até você na época namorava, chegou com seu namorado aqui em casa. A gente morava aqui na época. E aí, vocês falaram que eu tinha que não ir fazer a prova no dia seguinte, porque eu tinha que socorrer uma pessoa. As matas falam assim, não, isso não é Deus não. A faculdade foi Ele que me deu, eu tenho que ir para lá. Mas aí a gente foi lá, fez a visita que tinha que ser feita, eu perdi a prova de 50 pontos. E aí, quando você chegou na faculdade, não houve a prova de 50 pontos. Teve várias outras situações de faculdade que aconteceram que você tinha sempre que abrir mão. Eu me lembro assim, de experiências pessoais em que às vezes eu tinha que perder muitas aulas de faculdade porque eu precisava orar, e aí acabava com a oração. Isso é num período específico, tá? Não estou aqui defendendo um método. Relacione-se bem com Deus. Mate a aula e vai buscar Deus. Não estou falando disso. Estou falando que você está num período onde você tinha que fazer essas coisas, e aí eu perdi a aula porque você tinha que negociar com desejos, tinha que orar, aquela coisa toda, eu chegava atrasado, perdi a aula, eu tinha um problema pessoal que quando eu chegava mais da metade da aula, eu não tinha coragem de entrar na sala, então eu acabava perdendo muita aula por causa disso. Né? Mas Deus foi nos acudindo nisso tudo. Eu lembro que teve um trabalho que durante 4 vezes eu cheguei lá sem ter como apresentar esse trabalho. Aí sempre na última hora, e por que eu não conseguia apresentar esse trabalho? Porque às vezes a gente passava a noite toda orando e eu tinha que chegar lá e apresentar o trabalho que eu não conseguia. Aí na hora de apresentar o trabalho, o grupo que ia me anteceder extrapolava o tempo. Mas teve um dia que eu falei assim, não, de hoje não passa, eu vou ter que apresentar o trabalho. E eu não tinha lido uma linha de nada do trabalho. Eu falei assim, puxa vida, mas tá bom. Chegar lá, eu vou falar o que der para falar. E Deus colocou a gente nessa condição, bora, né? E eu, com a paz de Maria, é uma paz que as pessoas acham que é lerdeza, mas é paz mesmo. Com a paz de Maria, peguei a palavra do grupo, porque naquele dia eu fui apresentar o trabalho. E era um professor, a gente até chamava ele de Charles Darwin. Ele é tão eficiente no que ele fazia, que ele saiu do departamento de psicologia hoje, ele foi para a medicina. A medicina catou ele. Ele é um dos vanguardistas na pesquisa de neuropsicologia no FMG. Aí eles tiraram ele da psicologia e foi para a medicina. O nosso querido Charles Darwin. Aí ele todo lá chatão na aula dele, o meu grupo. Aí lá vai a gente falar. Aí minha colega falou, eu estou assim, eu não sei o que eu vou falar, né? Aí na hora que eu falei, bom gente, aí eu comecei a falar o nome do autor lá, aí ele, pode parar, eu falei assim, nossa, esse cara agora vai me colar, né? Gente,
Vamos falar sério, os trabalhos estão muito detalhados, eu só queria mesmo que os grupos mostrassem que vocês queriam apresentar alguma coisa. Não estou assim, mas gente, está acontecendo alguma coisa aqui, porque esse cara ele não é disso. Então, eu vou dar um ponto para a turma toda, e aí a gente tirou o trabalho total. Eu não apresentei, já tinha ido 4 vezes sem estar preparado na quinta-feira. Na quinta vez eu não precisei apresentar, porque o Charles Davi deu uma louca lá e não quis deixar a gente apresentar, e nos deu um ponto. E é interessante que até uma matéria que depois eu não consegui estudar, né? Depois eu fui lendo o livro sozinho, e, aliás, aconteceu isso muito em faculdade, às vezes eu até cheguei a ser reprovado em algumas disciplinas, onde hoje eu sou craque nelas. É por questões de, naquela hora daquela prova, você não tem o que apresentar. Né? Então a paz, ela nos promove essas coisas. E aqui eu não estou pregando vagabundagem, sempre estou sendo repetitivo, mas é bom sempre repetir isso. E a gente precisa descansar mesmo nessa paz. Porque é uma paz que nos traz alegria. O problema é que é aquela paz da tempestade do mar da Galileia. Jesus estava em paz, dormindo. O seu Deus é um bocó, dormindo no meio da tempestade. E Jesus, ai Senhor, faz alguma coisa, não sei o que, cadê ele? Ele está lá no porão. Então os eficientes, eles vomitam sobre você, as eficiências deles. E Jesus, eles perderam o sono, né? E Jesus meio que diz assim, gente, deixa eu ensinar para vocês o ponto do gato. Ele acordou e falou para o mar, cala-te! E pronto. Tudo se fez bonança. Mas o pessoal estava lá, e a gente pode fazer até uma pregação em cima da eficiência. Não, porque a vida é assim, é guerra, é dureza, é você fazer isso. Olha, quando você não tem uma iluminação dessas que eu estou dizendo aqui, não tem nenhum pecado em que invulta ferozmente. E nesse sentido, eu dou as mãos à maioria das mulheres que eu conheço no dia a dia. Dou aula em muitas escolas de periferia e até de favelas, onde lá você tem mulheres solitárias lutando, batalhando pelos filhos, e Deus recebe esse trabalho delas. Agora, quando o Espírito Santo chega para você e fala assim, tenha paz em mim, eu estou no barco, qualquer coisa me chama no porão. Você lembra de chamar ele lá no porão? Depois que você já fez toda a sua luta, ele olha e fala assim, suas obras são maravilhosas, tem um porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. A expressão é forte, é abandonar. O primeiro amor é uma coisa que a gente abandona, né? E o primeiro amor é isso. O primeiro amor é essa coisa da ingenuidade, de falar assim, Jesus está comigo, cara. Qualquer coisa eu vou direto no chefe. Por que eu vou dar a volta no mundo inteiro se eu posso estar com o chefe? Mesmo que estar com o chefe signifique ter que orar a noite inteira e perder um trabalho de manhã. Nós que estamos aqui na função da tosse, temos essa chance de ir ao chefe. Então, a nossa eficiência vira pecado quando você tem essa chance de estar com Jesus e você troca ela por essas boas obras, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Bom, eu acho que essa é uma palavra que nem precisa de conclusão. Ela já é a conclusão em si. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.